dicas práticas de como você atuar com segurança no desmame do paciente crítico, desmame da ventilação mecânica. Dicas que eu tirei do meu dia a dia, que você, de maneira prática, vai poder colocar a mão na massa e ter resultados com os seus pacientes. Desmame da ventilação mecânica. O fisioterapeuta tem que dominar e saber atuar com segurança e eficiência? Sim. O fisioterapeuta ele tem que ter total conhecimento para atender esses pacientes com qualidade. Isso é fácil? Parece fácil, mas não é. Por que parece fácil? Porque você acha que leu o livro, identificou alguns pontos que você tem que gerar de intervenção no paciente, viu alguns testes que você pode fazer, viu que você pode passar PCV para PSV, isso é um desmame da ventilação mecânica, depois você retira, ou se tiver tracostomizado ou extubado, e certo, sei fazer o desmame da ventilação mecânica. Mas eu tenho que dizer que não é assim. Parece fácil, mas não é. Se fosse fácil, a maioria dos pacientes que fosse desmamado, que não, você teria o resultado quase sempre efetivo. Mas não é isso que acontece. Você tem muitos pacientes, vão sair bem, aqueles pacientes que são desmamados rapidamente, a maioria vai ser dessa forma, mas tem muitos pacientes que não saem da maneira satisfatória. E quando o paciente complica, o que é que acontece? Aumenta a mortalidade. Então, o fisioterapeuta ele tem que dominar, ele tem que saber, ele tem que ter esse conhecimento, sim. Preparei alguns tópicos para a gente discutir. O que é o desmame e da extubação? Desmame e extubação não são sinônimos. Então, o paciente ele pode ter passado, pode ter tido sucesso no desmame e falhado na extubação. Pô, eu não sabia disso, eu achava que era a mesma coisa. Desmame e extubação é a mesma coisa. Não. Desmame e extubação não são as mesmas coisas. O desmame é o paciente que consegue fazer um teste de respiração espontânea e passa. É o paciente que passou ali no teste de respiração espontânea. E a extubação é quando você retira o ventilador, retira a via aérea artificial se estiver entubado, ou retira do ventilador se estiver tracostomizado, e vai ter essas 48 horas aí para o paciente não retornar para a ventilação mecânica, não retornar aí para um suporte ventilatório. Então, veja que desmame é diferente de extubação. Isso tem que ficar claro. Ah, por que você está dizendo isso, Antônio? Porque tem gente que está aí há muito tempo trabalhando com a fisioterapia cardiorrespiratória, fisioterapia e terapia intensiva, e ainda fala desmame e extubação como sinônimos. E para você até interpretar um estudo científico, conseguir conversar dentro do ambiente muito profissional, você tem que entender isso, que não são sinônimos, e você pode ter um paciente que teve sucesso no desmame e uma falha na extubação. Vou pegar até um texto aqui, ó, específico lá das diretrizes brasileiras de ventilação mecânica, coloca sucesso de desmame. É o paciente que tem sucesso no teste de respiração espontânea, ainda conectado ao ventilador. Sucesso de extubação, paciente que tem a prótese endolaringeia retirada, extubação, após passar no teste de respiração espontânea. E não é reintubado nas próximas 48 horas. No caso do paciente ser tracostomizado, é o que vai ser retirado da ventilação mecânica, não é a decanulação. Decanulação é diferente. Decanulação é quando você retira aí a cânula de tracostomia. Então, veja que é diferente, você tem que entender isso para fazer até uma desmame seguro e uma extubação segura. A gente vai debater os dois pontos hoje. Chamei para desmame, porque eu sei que muitas vezes a pessoa se conhece como desmame sendo tudo, mas a gente vai discutir aí o desmame e a extubação, como você realizar um desmame seguro e extubar com segurança, pegando dicas práticas do meu dia a dia que você não vai encontrar aí dessa forma em nenhum outro local. Então, fica aqui com a gente, que eu vou debater essas dicas práticas para você entender como atuar com segurança nessa fase aí do desmame da ventilação mecânica. Vamos ao outro tópico aqui que eu coloquei já para a gente debater. Quais os tipos de desmame? Também tem que saber isso, pois isso é questão teórica, mas eu tenho que saber, tem. Isso ainda não está dentro das dicas, mas eu tenho que começar para o pessoal entender, né? Então, existem vários tipos de desmame? Existem. A gente vai ter 3 tipos de desmame, certo? Vai ter o desmame simples, é o paciente que teve sucesso no teste de respiração espontânea, fez o primeiro TRE e vai progredir pelo desmame, passou no TRE, passou no teste de respiração espontânea e foi desmamado. O desmame difícil é o paciente que falha no primeiro teste de respiração espontânea e necessita de até 3 testes de respiração espontânea para ser
progredido esse desmame para passar no TRE. Então, veja, desmame simples, desmame difícil, e tem um desmame prolongado, é quando o paciente necessita de mais do que 3 testes de respiração espontânea ou mais de 7 dias para ter o desmame após o primeiro teste de respiração espontânea. Isso é preciso decorar? Não, isso você vai pegar lá nas diretrizes de ventilação mecânica e está lá, claro, você tem que entender os conceitos. Você vai ter um desmame simples, um desmame difícil e um desmame prolongado. Para atuar com um desmame difícil, vai ser um pouquinho diferente do desmame prolongado. A gente vai debater aqui alguns pontos e você já começa a pensar por que vai ser diferente. O desmame prolongado é aquele paciente que provavelmente vai ser traqueostomizado, é o paciente que você vai precisar fazer o treinamento da musculatura respiratória, é um paciente que você vai ter que focar bem na parte de reabilitação funcional. Um desmame difícil, muitas vezes, é um desmame que não foi feito no momento certo. Você ainda teria pontos de controles para progredir com esse paciente, para progredir o desmame. Então, veja, são coisas, pensamentos diferentes. E o desmame simples é aquele desmame que facilmente realizado, passou no teste de respiração espontânea, mas pode falhar após a extubação. Então, o paciente pode ter um desmame simples e falhou aí na extubação por uma complicação da extubação. Entendi o que é desmame, é diferente de extubação. Entendi que já tem vários tipos de desmames da ventilação mecânica. Eu, como fisioterapeuta, tenho que ter o conhecimento disso daí para atuar. Com um paciente de terapia intensiva, um paciente na enfermaria, eu tenho que ter esse conhecimento. Um paciente que está em home care, um paciente crítico, eu tenho que ter esse conhecimento. Tem, para você conseguir aí conversar, você conseguir tomar a sua melhor decisão, você conseguir passar seus argumentos técnicos, científicos e aí ser visto de outra forma no ambiente que você trabalha. Então, claro que tem que saber. E dentro do texto que eu chamei, eu coloquei que é um momento crítico da atuação do fisioterapeuta. Por que o momento crítico da atuação do fisioterapeuta? Porque o paciente que falha uma extubação, ele aumenta, veja, falha a extubação, ele aumenta muito a mortalidade, aumenta o tempo de estadia na UTI, aumenta o tempo de internação hospitalar. Então, a falha na extubação leva a isso. A falha no desmame também, mas falha de extubação é quando retira e tem a complicação. Então, se você extubar e você falhar, aumenta muito a mortalidade. O desmame que passou no teste de respiração espontânea e você vai ter dúvida ali ainda se vai extubar, tem um aumento, mas é um aumento não tão alto quanto a falha da extubação. Então, extubar no momento errado aumenta a mortalidade, aumenta o tempo de estadia na UTI, aumenta o tempo de ventilação mecânica. Você tem que ter o conhecimento prático, o conhecimento teórico e saber avaliar o paciente para definir, junto com toda a equipe multiprofissional, qual o melhor momento para extubar esse paciente com segurança. Por isso que é um momento crítico de atuação do fisioterapeuta. Muitas vezes você está lá no ambiente de UTI e aí é conversado com você, né? Vem um médico assistente, um médico de plantão, coordenação da fisioterapia. Não, esse paciente dá para ser extubado. Vem, você que está com o paciente, você que tem todos os dados. E aí você tem que estar sempre um passo à frente. Isso é uma dica prática que eu falo para os meus alunos do método FCR, do método Fisioterapia Intensiva. É uma dica prática. Você tem que estar sempre à frente dos outros profissionais. Você tem que estar sempre pensando antes que chegar nesse momento de discussão para você se sobressair, ser visto como um profissional expert nessa área, um profissional especialista, um profissional que é referência nessa área. Então, antes de uma pessoa chegar para você, você já tem que ter os dados objetivos de avaliação e você já tem que ter identificado se esse paciente tem risco de falhar a extubação, tem risco de falhar o desmame, para você ter toda essa parte de argumentos técnicos científicos. Então, é sim um momento crítico, é um momento de você se diferenciar na fisioterapia, em terapia intensiva, na fisioterapia cardiorrespiratória, que você consegue aí ser visto dessa forma com os argumentos técnicos científicos e o resultado que você gera para o paciente. Então, se prepare para esse momento de ser o líder no ambiente que você trabalha. Mesmo sendo um ambiente multiprofissional, você pode ser esse líder, você pode levar esses pacientes. Faz total diferença um fisioterapeuta que sabe se posicionar, que tem o conhecimento, que consegue identificar o momento exato desse paciente. Progredir do desmame, progredir o desmame e ir para extubação. E seja esse fisioterapeuta, seja esse profissional que vai fazer diferença, seja esse profissional que vai ser referência na área. Antônio,
E aí, me conta aí, como você descobriu essas dicas e como você percebeu, atuando dessa forma, você é visto com outros olhos no ambiente muito profissional e você é visto como referência, consegue ter pacientes particulares, consegue progredir aí dentro do ambiente que você trabalha, galgando a coordenação, sendo chefia, rotina. Como você percebeu que esse momento gera isso? O momento do desmame e outros momentos, mas focando aqui no desmame. Eu tenho 15 anos de atuação como fisioterapeuta, mas não é por ter 15 anos de atuação que fez eu perceber isso. Dentro do ambiente de terapia intensiva, é um ambiente muito profissional que muitas vezes pode ser hostil quando você não está bem preparado. E a gente sai da faculdade, como eu saí lá em 2006, entrei no ambiente de terapia intensiva, comecei a trabalhar em um hospital sábado, no outro hospital domingo, saía no hospital, ia para o outro, porque eu dava 24 horas invertido, então era sábado, domingo o tempo todo, e ficava pegando plantões no dia de semana e atendendo pacientes particulares. Particulares não, desculpa, quando eu formei, não era pacientes particulares. Atendendo pacientes de home care, de aquelas empresas de home care que pagam um valor mais baixo. E muitas vezes ficava ali exausto dentro do plantão da terapia intensiva, que gera cansaço. Se você for fazer a fisioterapia, que gera resultado, gera cansaço. E ficava faltando algumas lacunas do meu conhecimento que eu achava que não tinha sido passado na faculdade. Aí fui fazer uma pós-graduação, achava que com a pós-graduação ia resolver, mas não era. Era conhecimentos práticos. Conhecimentos de saber interpretar os dados, gerar um raciocínio clínico e gerar intervenção e me posicionar. E logo no começo eu era muito brigão, eu discutia, eu ainda sou, mas nem tanto, agora eu já aprendi mais. Mas eu discutia, eu queria colocar, muitas vezes, a força aquele conhecimento. E a partir de alguns momentos que eu fui observando, fui estudando, fui lendo aí como você pode atuar num ambiente muito profissional, fui tendo formações aí de gerenciamento, de liderança, o que é que eu percebi? Que quando você está dentro desse ambiente, quando você coloca através de argumentos técnicos científicos que comprovados de uma maneira assertiva, estando à frente dos outros profissionais, você é escutado e é visto de outra forma. Ah, isso dá trabalho? Dá trabalho. Primeiro que você tem que estar atualizado, tem que estar sempre mantendo o estudo que vai fazer você ter esse conhecimento. Segundo, você tem que ter, mesmo vergonha, mesmo que você tenha receio, se posicionar. Isso você vai quebrando com o tempo, essa forma que você vai se posicionando, você vai quebrando com o tempo essa sua dificuldade. Então, você tem que treinar isso daí e ir se posicionando. Então, primeira coisa, estar sempre atualizado. Segunda, se posicionar. E terceira, ter um passo a passo, um raciocínio clínico claro para você definir a sua intervenção. Quando eu descobri isso, ficou muito mais fácil o meu trabalho dentro da terapia intensiva. O meu trabalho com qualquer outro paciente. Quando eu descobri, quando eu tinha um passo a passo para definir minha intervenção, gerava um raciocínio clínico claro, eu estava preparado tecnicamente, eu conseguiria argumentar e estava antes, né, estava precavendo qualquer outro ponto de discussão, que muitas vezes você não tem como você pegar todos, mas a maioria, você sai na frente dos outros profissionais. E por isso que, quando atuando dentro da UTI, quando eu descobri isso, virei coordenador, atuando no ambiente da faculdade, que eu era professor, virei coordenador, e os pacientes também começaram a pagar valores mais caros, porque você começa a gerar um resultado maior, você consegue argumentar. E nesse momento do desmame, que é um momento crítico para o paciente, é um momento crítico para a UTI, é um momento crítico, é um momento que você pode estubar e o paciente não conseguir ficar fora da ventilação mecânica e ser reentubado, o teu risco complicar e a óbito. Então, é um momento crítico. É um momento que você, como fisioterapeuta, pode ser esse diferencial utilizando esse passo a passo, utilizando essas técnicas argumentativas, estando sempre à frente, focando sempre no conhecimento teórico, conhecimento prático, iniciativa e atitude, que são os pilares das minhas formações do FCR, do Fisioterapia Intensiva. Então, é um momento crítico, é um momento que você tem que colocar a mão na massa, é um momento que você tem que estar preparado, é um momento que você tem iniciativa e atitude sem medo, sempre agindo com segurança. Mas para você agir, você tem que saber, né? O maior benefício de você atuar assim é você salvar vidas. Qual é o maior benefício de você seguir um passo a passo assim bem definido? É você salvar vidas. Esse é o maior benefício, você está salvando vidas. Se você pega um paciente que era para ser estubado com 3 dias e você não tem um conhecimento teórico, você não tem um conhecimento prático, você nem tem iniciativa e atitude para se posicionar, o paciente passa 10 dias na ventilação mecânica, aí depois vai ser customizado, aí complica por ter pegado uma pneumonia, por ter pego uma infecção respiratória, e aí vai ficando dentro da terapia intensiva e pode ir complicando. O maior benefício
quando você atende com segurança nesse momento, é você salvar vidas. E você tem que pensar sempre nisso. Como eu posso fazer com que esse paciente saia mais rápido da ventilação mecânica com segurança? Sempre observando como você pode atingir esse objetivo com segurança. Isso faz total diferença. Pegue isso, e se for um dos principais pontos que você vai pegar aqui, sempre, todo dia que você está de plantão, todo dia que você está ali com o paciente, em qualquer momento, pense, o que é que eu posso fazer para progredir com esse paciente? E quais os dados que eu vou avaliar, que eu vou aqui discutir dentro das dicas que vocês vão pegar, eu vou passando mais na frente. Então, esse é o maior benefício. Os benefícios secundários, que eu digo que são... Mas o benefício secundário é você ser referência, é você ser um profissional que ganha mais, é você ser um profissional que progride mais rápido na carreira, mas o benefício principal é você salvar vidas, é você melhorar a qualidade de vida do paciente. Então, sempre pense nisso. Esse é o benefício principal. O secundário vai vir como resultado da sua capacidade técnica, da sua capacidade de gerar resultado para o paciente. Então, sempre pense nisso. Vai dar trabalho, é cansativo, mas veja que 2 benefícios quando você tem as competências técnicas: salvar vidas e ser um profissional de referência. Pô, se você não quer isso, o que é que você quer? Como fisioterapeuta que quer trabalhar com a fisioterapia cardiorrespiratória na terapia intensiva. Então, pense nisso, veja que você precisa e evolua. E tenha esses conhecimentos técnicos para seguir esses processos. Eu preciso investir em mim para estar preparado para atuar com esse paciente? Claro, lembram? Você tem que estar sempre tendo atualização constante. Você tem que estar sempre se mantendo atualizado. Então, você tem que estar investindo em você. Você tem que preencher as lacunas de conhecimento que você não teve da faculdade, da pós-graduação, que a gente sabe como é que formam do momento, né? Não dá tempo, como já falei aqui em outras lives, de uma faculdade formar você para você conseguir atuar com qualidade em 15 especialidades. Não dá tempo. A maioria das pós-graduações estão formando ali mais uma faculdade. Pega isso para preencher um pouco das lacunas que você tem dentro do ambiente universitário. Então, você tem que identificar as lacunas que você tem e correr atrás de informações que vão preparar você realmente para o mercado de trabalho, para você conseguir atuar dessa maneira efetiva para salvar vidas e ter um diferencial na carreira. Então, é importante, você tem que fazer isso, tem que ligar o ponto. Eu preciso correr atrás disso daí, definir metas, ir atrás e atingir esses objetivos. E aí eu vou chegar em 4 dicas práticas. 4 dicas práticas para você atuar no momento do desmame da ventilação mecânica e, com isso, atuar com segurança. Já falei um pouquinho sobre isso, mas segui um passo a passo da avaliação para identificar o paciente apto ao desmame da ventilação mecânica. E eu vou dar um passo a passo. Pode pegar um papel e uma caneta. Esse passo a passo aí, fui eu que inventei, está nos livros, está nos estudos. Mas seguir ele, ter essa capacidade, todo dia você está seguindo, é isso que faz o diferencial. Porque está no livro, está nos estudos científicos. Se você não colocar em prática, vai fazer diferença? Não. O paciente vai ser tratado por um livro, por um artigo científico, vai ser tratado por você. Então, você tem que ter esse passo a passo. Vamos pegar aí pontos que você deve seguir diariamente para fazer esse desmame da ventilação mecânica. Primeiro, busca ativa do paciente. Chegou no plantão, seguir um processo lá de avaliação. Busca ativa é busca ativa. Busca ativa é você não esperar outra pessoa dizer para você, vamos avaliar o desmame daquele paciente. Não, busca ativa. Você é o fisioterapeuta. Entra no plantão como um guerreiro ali que vai tentar fazer a busca ativa do paciente que tem condição de ser desmamado da ventilação mecânica. Nessa busca ativa, a gente vai colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos que você deve correr atrás para identificar se esse paciente tem condições de fazer o desmame. Primeiro não, esse daí nunca pode ser passado. Quantas vezes eu estava na UTI, estou na UTI, chega um outro profissional e diz, eu acho que esse paciente dá para ser progredido para a extubação ou ser desmamado. A primeira coisa que eu pergunto, qual a causa que levou ele para a ventilação mecânica? Eita, não sei qual foi a causa. Se você não sabe qual foi a causa, porque como você sabe que o paciente tem condição de ser extubado, se você não sabe, né, qual a causa, como você sabe que o paciente tem condição de ser desmamado e extubado, se um dos primeiros pontos que você deve avaliar é se a causa da falência respiratória foi resolvida ou controlada. Então, a primeira ponto da busca ativa é você identificar se a causa da falência respiratória
foi resolvida ou controlada. Se não foi, como é que você pode pensar em se desmamar e progredir para a extubação, se a causa que levou ele para a ventilação mecânica ainda não foi revertida? Não tem como você pensar nisso ainda. Então, tem que saber, você tem que ver esse ponto sempre antes. Pô, resolveu a causa ou está controlada? Ah, o paciente foi entubado aqui com insuficiência respiratória tipo 2, por broncoespasmo, paciente de POC, e agora está resolvendo, já foi controlado o broncoespasmo. Ok. Mas aí você pegou esse paciente do mesmo jeito e tem broncoespasmo, está ainda retendo CO2, esse paciente tem condição de ser progredido para a extubação? Não, ele pode estar acordado bem ali, ó, mas não tem condições. Ele não tem condições porque ele não resolveu o primeiro ponto, a causa ou está controlando a causa. Então, esse é o primeiro ponto para você seguir nessa busca ativa. Segundo ponto, PaO2 maior que 60, com FiO2 menor que 40. Veja, se você pegar a maioria dos estudos, eles colocam a PaO2 maior que 60, com a FiO2 menor que 40, com a PIP de 5 a 8. Eles não colocam relação PaO2 sobre FiO2. E se você dividir PaO2 60 por FiO2 de 40 dá quanto? 150. Então, quer dizer que um paciente com a PaO2 sobre FiO2 com 150 pode progredir o desmame? Pode. Porque você tem várias causas que o paciente pode ter levado para a ventilação mecânica. Se for um paciente com insuficiência respiratória crônica, que ele tem já uma relação ruim, que o que levou para a causa da ventilação mecânica não foi isso, você vai poder progredir com esse paciente. Então, na literatura, PaO2 maior que 60 ou que FiO2 menor que 40. Alguns estudos colocam a PaO2 sobre FiO2 maior que 200, mas na diretriz de ventilação mecânica não tem assim. A diretriz coloca PaO2 maior que 60, com FiO2 menor que 40, e a maioria aí dos guidelines colocam dessa forma. Uma PIP de 5 a 8 centímetros de água. Então, veja também que a PIP varia. Então, primeiro ponto, busca ativa. Entrei na UTI, estou avaliando os pacientes. A causa da falência dessa intubação foi resolvida? Está controlada? Tá. Pô, vamos lá, gasometria. PaO2 maior que 60, com FiO2 menor que 40? Tá. PIP está em 5,8. Você já atingiu aqueles parâmetros? Tá. Ó, já atingi 2 pontos dessa medida buscativa. Terceira, hemodinamicamente estável. Você vai avaliar lá a pressão arterial, se está controlada, se o paciente está em condições hemodinâmicas satisfatórias, tem uma boa perfusão tecidual, se está com as doses vasoativas controladas ou estão ali em baixas doses vasopressoras e sendo retiradas. Então, você viu ali, viu que não está tendo nenhuma descompensação da insuficiência coronária, não está descompensando, não está congesto, não está... Então, o paciente já seguiu o terceiro ponto. Então, primeiro, a causa da falência foi resolvida. Segundo, PaO2 sobre FiO2. PaO2 maior que 60 com FiO2 menor que 40. A PIP 5 a 8. Terceiro, hemodinamicamente estável. Vamos agora ver outro ponto. Esse paciente é capaz de iniciar o esforço inspiratório? É claro que você tem que ver isso também. Se o paciente não é capaz de iniciar o esforço inspiratório, como você vai progredir o desmame? Então, capaz de iniciar o esforço respiratório. Veja, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Busca ativa. É avaliar isso em todos os pacientes mesmo. Isso vai fazer você salvar vidas e ser um profissional diferenciado. Quinto ponto. Balanço hídrico controlado. Se você pegar aí em vários estudos, vão colocar zerado ou negativado. Mas na prática, na maioria das vezes, está só como controlado. A gente termina trabalhando como controlado. Porque para fazer o cálculo ali do balanço hídrico, a perda real, o pessoal de enfermagem que faz, vai ter todo aquele controle pelo médico e você vai discutir ali para saber, ó, balanço hídrico está negativando, está controlado, mas tem um paciente que ganhou 3 litros ali de balanço hídrico positivou de um dia para o outro. E é um paciente limítrofe. Esse paciente é melhor guardar para progredir para esse desmame. Mas é uma busca ativa. Vai avaliar esse paciente para ver se tem condição. Então, 1, 2, 3, 4, 5, né? Vamos para o sexto ponto. Equilíbrio ácido básico e eletrolíticos normais. Alterações eletrolíticas modificam o desmame da ventilação mecânica? Modificam. Vou pegar aqui um dado dos exames laboratoriais. Então, se a gente pegar hipocalemia, vou dar só um exemplo, né? Senão não vai ser uma aula só falando sobre isso. Mas hipocalemia, o que a hipocalemia gera? Fadiga, fraqueza, constipação e insuficiência respiratória. Então, se o paciente tiver com hipocalemia, pode ser uma das causas da falha do desmame. Então, para você identificar que ele tem condições de progredir, você tem que ir lá discutir com a equipe do profissional e você olhar o exame e ver o paciente está com
componente hidroeletrolíticos estável, está tudo ali sem alterações. Mas lembrando que você não é o expert dessa área, você tem que conversar com os outros profissionais, porque muitas vezes vai ter uns controles que eles estão fazendo e você tem que se posicionar. Mas você tem que ter o conhecimento de quais são as alterações que geram para você conseguir se posicionar, conseguir argumentar. Por isso que eu digo que não é só passar de PCV para PSV e retirar ali o tubo, e aí o paciente falha, volta para o tubo, fica 20 dias na UTI, progride aí com muito mais complicações. É entender o momento certo de você progredir com segurança e eficiência. Adiar a extubação quando houver programação de transporte para exames ou cirurgia com anestesia geral nas próximas 24 horas. Então, veja, se você seguir essas recomendações de busca ativa, você identifica o paciente que pode ser desmamado e progredir para a extubação. Isso é a primeira dica prática. Busca ativa todos os dias dentro do plantão. Todos os dias você vai ter que correr atrás de identificar esses pacientes. Qual o paciente que vai se beneficiar aí de progredir o desmame da ventilação mecânica. Dica 2. Então, a primeira, né, você seguir esse passo a passo para identificar, ter essa busca ativa. Dica 2, avaliar de forma objetiva, não ir pelo achismo. Não existe achismo. Eu acho que esse paciente tem condição de ser progredido de desmame. Pô, se for para achar, bota qualquer outra pessoa que está ali e ficar olhando os pacientes. Eu disse, eu acho que esse paciente pode. Aí eu acho que aquele paciente não pode. Aquele paciente acordou, tá? Aí ele tá brigando ali porque o tubo, ele tá agoniado. Quantas vezes eu já escutei isso? O paciente tá agoniado com o tubo, ele já era para ser estubado. Aí algumas vezes o paciente se estuba, complica. Outros pacientes, o paciente se estuba e dá bem. O pessoal tá vendo, ó, o paciente podia ter se estubado antes. O pessoal só lembra o que deu bom, o que deu ruim é perdido. Se você pegar os estudos, o paciente que se estuba ali de forma aleatória, ele tem um risco muito maior de complicar. Mas a pessoa lembra o que deu bom, o que aquele paciente agitado. Não é assim. A gente fez uma vez no hospital de estatística, porque tinha essa discussão, não, se falhou, se o paciente se estubar, termina o paciente melhorando, e a gente foi lá pegar a estatística bem direitinho, e quando foi ver a estatística, isso é uma visão totalmente deturpada da realidade, porque os pacientes que falharam não eram contados, só é visto, né, os pacientes que ficaram bem. Então, você tem que avaliar dados objetivos, não existe achismo. Isso já é definido na literatura, tem que ter protocolos com dados objetivos. Com esses dados objetivos, você consegue definir se o paciente tem condição de ser estubado. Vou pegar aqui os dados objetivos. Primeiro, né? Você pegou lá, fez a busca ativa do paciente, você vai fazer o que é que diz na literatura. Primeira coisa, fez a busca ativa, tem todas as condições, um teste de respiração espontânea, podendo ser realizado com PSAT ou com modo PSV ou até no CPAP. Você vai fazer um teste de respiração espontânea. Nesse teste de respiração espontânea, você tem que avaliar dados objetivos. Não é, eu acho que esse paciente passou no teste de respiração espontânea. Não, são dados objetivos. Se você pegar as diretrizes brasileiras de ventilação mecânica, tem lá eles bem específicos. Se você pegar na maioria dos estudos, os guidelines, tem também, vai variar de um local para outro, mas tem lá. E quais são esses dados objetivos? Frequência respiratória maior que 35 pulsões de falha no TRE, né? Quais são os dados objetivos de falha no teste de respiração espontânea? Frequência respiratória maior que 35 incursões por minuto. Então, se o paciente está em TRE, está com a frequência respiratória maior que 35, ele é um critério de falha no teste de respiração espontânea. Uma saturação arterial menor do que 90% é um dos critérios de falha no teste de respiração espontânea. Critério objetivo. Frequência cardíaca maior do que 140 batimentos por minuto. O paciente chegou em 125, falhou no TRE. Não está como critério objetivo essa falha. Não é ainda uma falha. Eu acho que esse paciente ficou taquicárdio do teste de respiração espontânea. O que é que está dizendo na literatura? Qual é o dado objetivo? É esse? Como é que está no protocolo? É esse 120? 125? Não. Você deve ter um protocolo dentro do seu ambiente hospitalar. Então, siga esses dados objetivos. Alteração da pressão arterial, maior do que 180, pressão arterial sistólica, ou menor que 90, é um critério objetivo de falha de teste de respiração espontânea. Então, deixou um paciente no TRE e o paciente fez um pico hipertensivo de 190, é um ponto para você identificar. Esse paciente está falhando no teste de respiração espontânea. Mas, é claro, é um dado objetivo que você tem que interpretar, mas é um dado objetivo.
E você deve seguir para ter essa segurança. Outro ponto, sinais e sintomas de agitação, sudorese, alteração do nível de consciência. Por isso que eu disse muitas vezes que o paciente fez um TRE, aí o pessoal diz, ele está agitado por causa do tubo. Você sabe, ele pode estar agitado porque está falhando no TRE, porque está aumentando o trabalho ventilatório, e com isso ele não consegue vencer a resistência, ele está tendo menos suporte e aí está agitando, está agoniado. Você não sabe. Vamos fazer um controle, converse com o médico, vamos fazer um controle medicamentoso dessa agitação para ver. Aí tá certo, vamos identificar se é uma causa dessa agitação, é o TRE ou é um descompasso. Mas a agitação, sudorese e alteração do nível de consciência é uma falha do teste de respiração espontânea. E você, com esses dados objetivos, você vai ter mais segurança para você realizar a extubação e dizer se o paciente passou ou não no TRE. Ficou claro essa segunda dica? Então, a primeira dica é você ter aquele passo a passo de busca ativa. Segunda dica é você ter os dados objetivos para tomar a decisão, sem achismo. Quantas vezes eu escutei já também, mas o raio-x está ruim ainda. Qual o estudo científico que bota o raio-x como critério de não progredir para a extubação? Mas piorou muito de um dia para o outro. Aí tá certo, vamos observar. O balanço hídrico aumentou muito, será que não está tendo congestão? Outros dados que você vai avaliar, mas dizer, ele está ainda... Não é um dado objetivo. Você tem que entender isso para tomar a decisão. Não é também, o paciente piorou, o raio-x fechou lá, fez uma telectasia gigantesca e você, vamos progredir porque o raio-x tem nada a ver. Não, reverte a telectasia, vê outros pontos, mas não é um dado objetivo para impedir. Então, eu falei a dica prática 1, dica prática 2, vamos para a dica prática 3. Terceira dica prática para você atuar com segurança no desmame e na extubação. É você realizar condutas profiláticas após a extubação. Como assim, Antônio? Dá um exemplo prático. Você avaliou o paciente era um paciente DPOC, 75 anos, tinha sido entubado por insuficiência respiratória hipercápnica, já tinha sido revertido, você fez um teste de respiração espontânea, passou, desmame simples, estava só com 4 dias de intubação, respondendo os comandos, olhos abertos, você avaliou MRC, força muscular periférica 60, paciente sem déficit nenhum da musculatura periférica, aí você pega PI máxima de menos 50, índice de respiração rápida superficial 45 e você estuba o paciente. Aí estubou o paciente, catetesil de oxigênio, o paciente fica saturando 92, 93. 92, né? Depois você 92 e você, ok. Aí você estubou ele de 9 horas da manhã e volta no paciente às 13 horas, porque você vai avaliando os outros pacientes. O paciente ficou 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 horas. Vamos estar 15 horas. Ficou 7 horas sem uma atuação com o paciente que você estubou. Vai tendo... Ela tem um aumento da sobrecarga. Teve um aumento da sobrecarga, ele começa a fechar algumas áreas, tem algumas áreas de telectasia, começa a ter um maior esforço inspiratório. Aquele suporte de oxigênio que estava em 2, passou alguém lá, um técnico de enfermagem já, caiu para o 89 saturação. Aí isso é o que acontece na prática, são dicas práticas. Por isso que eu digo que o conteúdo aqui das minhas lives, muitas vezes você vê canto nenhum, são pegos da prática. Então, vai lá um profissional, aumenta lá para 5 litros por minuto. Aí você passou, olhou, o paciente está saturando ainda 92, mas ele está saturando 92 agora com 5 litros por minuto no cateter de oxigênio, porque você não olhou para o fluxograma de parede, o fluxômetro de parede. Aí você vai lá, viu os outros pacientes, quando você chega no paciente, está o paciente já saturando agora de novo 88, com 5 litros por minuto, e o paciente já está agora com a frequência de 29, 30, o paciente passou 7 horas sem uma atuação sua. E o que é que diz na literatura? Por isso que eu digo que tem que ter o conhecimento teórico e o conhecimento prático. Paciente DPOC, ou um paciente que tem mais de 72 horas de tubo, alguns estudos colocando até menos tempo que isso, pós-extubação, tem que fazer uma VNI preventiva, que deve ser feito aí em torno de 8 horas no dia. Né? Colocar 20 minutinhos. Colocar e deixar um tempo. Se você avaliou também o pico de fluxo expiratório que está reduzido, gerar uma terapia desobstrutiva para esse paciente, porque vai prevenir o acúmulo de secreção e prevenir uma obstrução. E, Antônio, mas eu tenho que ver 10 pacientes, eu não tenho como ficar voltando. Você tem que definir prioridades. Você não vai ter 10 pacientes sendo estubados. Você vai ter 1 ou 2 dentro da UTI. Aconteceu no meu plantão uma vez. Fugiu do padrão. Mas se você pegar, vai ter... Se você pegar 10, vai ter 1
ou 2 para progredir para a extubação. Vai ter um para customizado, vai ter uns 2 ou 3 que são pacientes crônicos, vai ter um pós-operatório. Você vai ter que definir prioridades. Quando você tem esse conhecimento prático, você tem esse passo a passo de avaliação, você seguiu esse processo, e você tem essa capacidade de avaliar e identificar, você vai saber definir as prioridades. Aí você fica menos cansado do plantão, você acaba primeiro que os outros, e você gera um resultado melhor. E você ainda é visto de uma maneira diferente. Falava muito isso com os outros fisioterapeutas que eu trabalhava. Eu dizia, o pessoal, não, o plantão foi pesado. Alguns dias o plantão é pesado mesmo. Mas será que você definiu as prioridades? Se você definir as prioridades, você vai atacar as prioridades, e isso vai fazer diferença de você ser um profissional de referência, você salvar vidas, e você aí ter a progressão na carreira. Então, terceiro ponto de atender com segurança, realizar condutas profiláticas após a extubação, que aí você tem que pegar de acordo com a literatura. Foi a solicitação do Felipe Cruz, né? Ventilação não invasiva na hora de extubar. Posicionamento do paciente, que você extubou, e o paciente estava na maca a 45 graus, ele foi descendo, foi deslocando da maca, e ficou lá quase um fórum achatado. O paciente, vamos dar um exemplo, paciente obeso, DPOC, esse mesmo exemplo. Aí o paciente obeso, o abdômen ali globoso. Estubou, o paciente foi se deslocando na maca, foi caindo, o que é ideal, você aumentar a parte de baixo da maca e a parte de cima. O paciente foi caindo, e ficou lá numa posição quase toda achatado. O que é que acontece? Piora a mecânica ventilatória. O paciente tem que ter mais trabalho para ventilar, e é um paciente que acabou de ser extubado, é um paciente de risco. Então, pessoal, olha, vamos ficar de olho nesse paciente. Eu estou vendo outro paciente, esse paciente, se ele baixar o decúbito, se for fazer algum manuseio, deixa ele posicionado aí 45 graus, sempre dê uma subida no paciente. E você está ali, ó. Vamos lá, vamos subir, pessoal, esse paciente, chama o técnico de enfermagem, o médico, o enfermeiro, chama todo mundo, vamos ficar de olho. Esse paciente é um paciente de risco, vamos ficar de olho, vamos progredir com esse paciente. Isso é uma estratégia profilática para você atuar com segurança, que não é só VNI. São várias. E você tem que ter isso na sua mente. O que é que eu posso fazer profilaticamente para esse paciente não falhar? Esse paciente tem acúmulo de secreção, vamos fazer terapia desobstrutiva. Esse paciente é um paciente que tem indicação de VNI, vamos fazer VNI. Esse paciente tem que estar sendo posicionado bem, vamos fazer. Esse paciente tem que ter faça essa estratégia profilática. E aí eu chego na quarta dica para atuar com segurança no desmame e na extubação do paciente. Apresentou falha na extubação, falhou, voltou para o tubo, ou falhou no teste de respiração espontânea, falhou no desmame. Investigar a causa da falha parece uma coisa lógica, mas não é isso que acontece. O que é que o pessoal faz? O paciente falhou, amanhã vamos tentar de novo. Não é amanhã vamos tentar de novo, não. O que causou a falha? Vamos procurar o que causou a falha. Se a gente fez se você seguiu todos esses processos, se você avaliou tudo e o paciente falhou, o que causou? O que passou despercebido? O que foi que teve alteração que causou essa falha? Que pode ser uma obstrução por um estridor laringeu, um edema de glote ali, que fizeram o cuff link test e não apresentou, um teste do cuff, não apresentou e o paciente foi extubado e mesmo assim ele fez um edema de glote. Foi a causa para ser avaliada a extubação no outro dia. Você tem que avaliar o cuff link test e ver aí, se conversar com a equipe profissional, se vai ser feita alguma conduta profilática para prevenir esse edema. Foi extubado e o paciente tinha lá, quando foi extubado, fez um pique hipertensivo, voltou para o tubo, falhou. Será que esse paciente tem insuficiência cardíaca? Vamos conversar com a equipe profissional para fazer um eco após o TRE. Tem estudos que falam sobre isso? Tem. Para você ver se o paciente está lá tendo um edema agudo por retirada da pressão positiva. Então, veja, identificar a causa, que aí vai ser atacado a causa. E não, vamos tentar de novo, para ver se na sorte consegue extubar. Não, não é assim. Então, essas foram 4 dicas práticas. Esse conhecimento é o conhecimento tirado do dia a dia, da prática. É o conhecimento que está lá nas minhas formações, que eu passo para os meus alunos, que você tem. Eu sempre digo, né? Quem acompanha já as lives, conhecimento teórico, conhecimento prático, iniciativa e atitude. É isso que faz você ser um profissional referência, você ganhar bem, você progredir na carreira e você salvar vidas e melhorar a qualidade de vida de muitos pacientes. Então, não é fácil,
Mas é simples quando você sabe o caminho que você tem que percorrer, o que você tem que avaliar e como você pode interpretar esses dados, tendo esse raciocínio clínico para gerar a melhor intervenção.